Olá, bom dia. Estamos de volta aqui na Casa Brasileira Móveis Planejados para a gravação de mais um programa RC VIPs. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você que está em casa. E no programa de hoje, cuidar da mente é preciso. A gente vai ver tudo na entrevista com o Dr. José Brasileiro, mas tem mais. Não só da mente, Adriana, do corpo também. Você vai saber como manter e ficar também com o corpo em forma neste verão que está chegando. E também vai acompanhar aí o segundo quadro da nossa visita à Casa Cor São Paulo, que estava um luxo. Tudo isso a partir de agora no programa RC VIPs, que é o seu estilo de ser. A pandemia afetou todo mundo, inclusive a nossa saúde mental. Saiba como administrar isso na entrevista que a Adriana fez com o psiquiatra José Brasileiro. Nosso quadro Bem Viver de Agora, falando de saúde, mas saúde mental. Aqui ao meu lado, Dr. José Brasileiro, médico psiquiatra. E a gente tem que conversar sobre saúde mental, sim, porque essa pandemia impactou todos nós, não é isso, doutor? Prazer tê-lo conosco. Prazer, Adriana. É uma satisfação estar com vocês e com seus telespectadores. Bom, é importante a gente entender que a pandemia trouxe algumas complicações para nós, né? A principal complicação foi o distanciamento social. E o distanciamento social, ele traz uma questão secundária que é o isolamento social. Com o isolamento social, nós temos o surgimento de algumas doenças psiquiátricas, né? Algumas doenças psiquiátricas. Além disso, nós vamos ter os problemas referentes às perdas das pessoas queridas, dos entes queridos, que também são fatores de gatilho para o adoecimento mental. Então, nesse período, é algo que a gente tem que ficar bem atento, né? A gente que é adulto, às vezes passa despercebido, né? Que a gente tem algum problema até procurar ajuda. Agora, em nossas crianças, né? É um momento que a gente tem que estar de olho aberto, doutor. Exato. As crianças sofreram muito nessa pandemia. Houve um aumento nas patologias psiquiátricas na infância e na adolescência considerável, principalmente pelo problema da questão da rotina, porque as crianças tiveram que modificar toda a sua rotina e muitos pais não se adaptaram a essa modificação e as crianças também não. Então, a partir daí começaram a surgir adoecimentos psiquiátricos, entre outros problemas. Pois é, e as principais doenças que acometeram essas crianças? Ansiedade, depressão, mais alguma coisa? Dá para a gente enumerar mais alguma? Sim, a ansiedade, a depressão e o próprio fator de estresse, né? O estresse, de uma forma geral, é muito comum em crianças e em adultos também. Então é importante a gente entender que na pandemia houve um aumento considerável de crianças e adultos com estresse, ansiedade e depressão também. E, infelizmente, dados comprovam também o aumento do índice de suicídios entre crianças, que é uma coisa pavorosa, doutor. E assim, como é que a gente pode estar ajudando? Como é que a gente pode perceber? Quais seriam os primeiros sinais que a gente tem que estar atento? Então, o primeiro sinal que você tem que observar na criança é a mudança de comportamento. A criança, ela geralmente gosta de brincar, ela gosta de se envolver com outras pessoas. Quando a criança começa a se isolar, começa a escolher cores mais escuras nos seus desenhos, começa a ficar mais introspectiva ou até mesmo mais irritada, sem paciência agressiva, a gente entende que podem ser sinais de um adoecimento mental. Que também esses mesmos sinais acontecem com a gente, né? Adultos, né? Sim, sim. Na criança, a gente consegue observar mais sintomas de irritação, impaciência e questões que a gente observa nos desenhos, nas brincadeiras. Nos adultos é mais a fala, o referir, a angústia, a impaciência, a questão da dificuldade de lidar com as coisas, a insônia. Então, isso são queixas comuns em adultos de transtornos mentais de uma forma geral, que na pandemia aumentaram muito, principalmente na chamada quarta onda, que foi um período posterior ao início da crise da pandemia. Pois é, a gente tem que ficar atento, gente, saúde mental, saúde do corpo, enfim. Agora, fato é
que existe uma dúvida, né, das pessoas. A qual profissional que eu vou recorrer primeiro? É um psicólogo, é um psiquiatra? Eu acho que é bom a gente esclarecer para que ninguém procure um profissional ou deixe de procurar o profissional corretamente. É importante procurar um psiquiatra quando é uma questão de adoecimento. Isso significa que no adoecimento eu não vou procurar um psicólogo? Não. A gente também procura psicólogo no adoecimento e a gente faz um acompanhamento conjunto. O psiquiatra, ele, como é médico, ele vai investigar num viés médico, vai tratar num viés médico, vai medicar, fazer procedimentos médicos. No caso do psicólogo, é uma abordagem psicológica, então é outra postura, outra conduta, outra avaliação. E o psicólogo, ele pode ser procurado não só na questão de adoecimento, mas em outras searas também, conflitos de vida, questões pessoais do indivíduo. Mas na questão do adoecimento em si, o tratamento deve ser conjunto para a melhora do paciente. Até porque terapias, né, são indicadas nesse processo. Aí é que está o lugar do psicólogo, né? Sim, não só do psicólogo, né, mas do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, principalmente para as crianças, como a gente estava falando, por causa da questão dos cuidados diversos dos transtornos mentais nas crianças. Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura, a questão da dificuldade da fala, a questão da própria desenvoltura sensorial que o terapeuta ocupacional vai trabalhar, né, entre outras questões. Então, é importante uma equipe multiprofissional para cuidar dessas pessoas. Ok, gente, está aí, nosso recado está dado. Em tempos de pandemia, cuidado redobrado. A ideia é sinais, né, como estes que o doutor sinalizou para a gente. Se você observar na sua criança, vá para um médico, vá para um psicólogo, porque de fato elas precisam de serem olhadas com carinho e serem tratadas, não é isso, doutor? Tá aqui, ó, o Instagram do Dr. José Brasileiro para qualquer dúvida que você tiver. E um último recadinho para fechar, as escolas estão voltando, parece que a vida está voltando ao normal, né? Algum recadinho final? Sempre se manter atento, lembrar que escola não substitui família, lembrar que tem que ter uma integração escola, família e sociedade, lembrar também que nós temos que ter cuidado com esse retorno, né, uma cautela, e agradecer aos seus espectadores, agradecer, Adriana, a você, por estar dispondo desse espaço para a gente poder conversar a respeito de um assunto tão importante que é a saúde mental dos nossos pacientes. Ok, aí, gente, as dicas todas do Dr. José Brasileiro para você. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E é isso, nosso quadro Bem Viver de agora ficando por aqui, mas você já sabe, a gente sempre traz um assunto bem pertinente para você.